Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Professor Lian Cavalini aqui, mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. No vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês os 5 pontos mais importantes sobre os integradores das juntas comerciais. Então, vocês vão entender qual integrador cada junta comercial de cada estado utiliza e também esses 5 pontos mais importantes de cada um deles. Beleza? Antes de iniciar aqui o nosso vídeo sobre os integradores, quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal do Contabilidade Facilitada, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais conteúdos e também já deixa o seu like aqui nesse nosso vídeo, tá certo? Então, roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom, então para começar esse nosso vídeo de hoje falando sobre os 5 principais pontos de cada um dos integradores, primeiro vocês precisam entender o que é um integrador, né? Quando eu falo de integrador, eu estou falando dos programas que as juntas comerciais de cada estado utilizam para a realização de legalização de empresas, abertura, alteração e baixa de empresa. Então, cada estado, cada junta comercial utiliza um integrador, um portal ali, vamos dizer assim, um portal para fazer esse processo de legalização. E eu gosto sempre de mostrar esse mapinha aqui quando eu vou falar sobre isso. Por quê? Aqui está bem claro qual integrador cada estado utiliza. Então vamos lá, a gente falando sobre o integrador Rede Simples, tá? Então, Rede Simples é um dos integradores que é utilizado por todos os estados que estão na cor azul. Então, o estado do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Ceará utilizam o integrador Rede Simples. Esse é um integrador. O outro integrador é o Regim, esse que estão na cor laranjado, uma cor amarela aqui, né? Não sei bem qual que é essa cor. Enfim, esses estados do Pará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco utilizam esse integrador Regim. Já esses que estão na cor verde utilizam o integrador Empresa Fácil. Os estados de Rondônia, Maranhão, Tocantins, Goiás, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo utilizam o integrador Empresa Fácil. A única exceção é o estado de São Paulo, que utiliza um integrador chamado VRE. Esse é específico do estado de São Paulo. Por que eu mostro isso daqui para vocês? Porque estes integradores, eles são iguais entre eles. Então, todos os estados que utilizam o Rede Simples, todos esses estados que estão na cor azul, o processo é idêntico. Todos os estados que estão na cor amarela, alaranjada, têm o processo idêntico. E os estados que utilizam o Empresa Fácil, também o processo é idêntico entre eles, porque o integrador é o mesmo, o processo é idêntico. E ainda assim, entre eles, o estado, vamos supor, o estado do Pará utiliza Regim, o Mato Grosso utiliza o Rede Simples e Goiás utiliza o Empresa Fácil. Ainda assim, apesar de serem integradores diferentes, o processo em si é basicamente o mesmo. As informações que vão pedir e o passo a passo que você precisa seguir é basicamente o mesmo. Então, vamos já direto para os principais pontos, né? Os 5 pontos importantes que é o tema dessa nossa aula. Eu coloco o primeiro aqui, que é muito importante realmente, é que hoje os processos em todos esses integradores, ele é todo digital. Então isso aqui é uma vantagem gigantesca, não só para nós contadores, para a gente atender os nossos clientes com mais facilidade, para mim não ficar preso em um único estado, em uma única região, tá? Eu estando em qualquer estado do Brasil, eu posso abrir uma empresa justamente pelo processo ser digital. Além disso, tenho as facilidades de não ter que pegar assinatura física, protocolar processo fisicamente. Então, essa questão de terem digitalizado o processo ajudou bastante nós contadores e, claro, ajuda também o empresário que precisa abrir sua empresa, precisa fazer uma alteração. Hoje esse processo ele é feito com bem mais facilidade, bem mais ágil, né? Até pouco tempo atrás, para quem fazia esses processos, sabe que ele ainda era todo
manual, tinha que ir presencialmente na junta comercial protocolar isso. Hoje não, hoje a gente tem essa facilidade em todos os integradores. Um ponto muito importante é que todos os integradores, o processo ele é digital. Outro ponto muito importante, como eu já adiantei para vocês, é que os procedimentos são parecidos ou até mesmo idênticos. Então, parecidos porque naqueles estados que utilizam integradores diferentes, o processo, ele, por mais que seja integrador diferente, ele é bem parecido, e naqueles estados em que utilizam os mesmos integradores, o processo é idêntico. Por que isso é bom para a gente, que é importante para a gente também? Porque você aprendendo um integrador, você vai aprender a fazer, vamos supor que você aprende, por exemplo, o integrador rede simples, você aprende a fazer um processo no integrador rede simples. Quando você aprende a fazer um processo de abertura de empresas, por exemplo, no integrador rede simples, você vai conseguir fazer um processo de abertura de empresas em 10 estados, porque tem 10 estados que utilizam o integrador rede simples. E se você aprender a fazer nos 4 integradores, né, no Regim, Empresa Fácil, Rede Simples e no VRE, você aprendeu 4 integradores, você consegue fazer esse processo de legalização no Brasil inteiro. Vamos para o próximo, terceiro ponto importante, é que esses integradores eles são intuitivos. Então, quando você abre o integrador lá, as juntas comerciais elas têm essa preocupação em deixar o processo bem simples, bem intuitivo, para você conseguir dar andamento no passo a passo, sem se perder, sem saber por onde andar. Então, quando você entra lá no portal, todos os processos, tanto criação de viabilidade, depois o integrador, o registro digital, todos eles são bem intuitivos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso daí já já. Quarto ponto importante é que eles são integrados com os demais órgãos. Isso aqui também é importantíssimo, porque esses integradores, tanto o Rede Simples, o Regim, Empresa Fácil e o VRE, eles possuem integração com a Receita Federal, com a Cefaz, com as prefeituras, em alguns casos até mesmo com o Corpo de Bombeiros, com Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Meio Ambiente, para regularização dessas licenças. Então, todo o processo de uma abertura de empresa, por exemplo, ele inicia e finaliza ali dentro do integrador. Você faz a abertura da empresa, faz o registro do ato de constituição da empresa e ele automaticamente já envia informação para a Receita Federal, cria o CNPJ, envia informação para a Cefaz, cria inscrição estadual, envia informação para a Prefeitura, cria inscrição municipal e também, dependendo do integrador, dependendo do estado, já faz a parte de licenciamento também. Se não fosse assim, se não fosse com os integradores, por exemplo, uma empresa registrada em cartório, todo esse processo ele é manual. Você tem que protocolar o processo na Receita Federal, protocolar um processo na Cefaz, protocolar um processo na Prefeitura, protocolar em cada órgão para conseguir as inscrições e as licenças. Então, isso aqui também é um ponto muito importante dos integradores, que eles possuem essa integração com os demais órgãos de registro das empresas. E por último, o quinto ponto é a facilidade e agilidade nos processos, justamente por conta desses 4 pontos iniciais que eu mostrei para vocês. Então, por ser um processo digital, pelos procedimentos serem parecidos, por ser todo intuitivo e por ser integrado com os demais órgãos, a gente tem uma facilidade em realizar o processo e também se torna mais ágil, tanto para nós fazermos, executarmos o processo, como para quem está analisando também, o responsável lá na junta comercial, o responsável na prefeitura. Então, esses são os 5 pontos que eu considero mais importantes dos integradores das juntas comerciais. E agora eu vou mostrar para vocês, então, tudo isso que a gente está falando aqui na prática, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui, é um vídeo bem rápido, mas só para vocês entenderem um pouco melhor tudo isso que eu estou falando para vocês. Então já deixei aberto aqui, ó. A gente tem lá no gov.br, empresas e negócios, né? Se você clica aqui em abra sua pessoa jurídica, ele vai abrir essa tela aqui e você tem a opção aqui de consulta prévia, por exemplo, ele vai mostrar dessa forma aqui para você, ó. Consulta prévia de viabilidade e ele vai pedir para você selecionar um estado. Então aqui tem os integradores de cada estado. Então se eu quero abrir o integrador do Mato Grosso, eu clico aqui em Mato Grosso, ele vai abrir. Se eu quero abrir do Rio Grande do Norte, é só clicar aqui. Inclusive, eu já abri todos aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, ó. Empresa Fácil, Rondônia, ou Empresa Fácil de Goiás,
Aqui do Tocantins, vejam só que a cara é idêntica, ó. Lá do Maranhão, empresa fácil aqui é do Paraná. Vejam só a cara dos integradores, é idêntico, tá? Esse aqui do Rio Grande do Norte, esse daqui é o da Paraíba, esse daqui é de Alagoas, tá aqui. Aqui outro integrador de Sergipe e por último aqui dentro do Empresa Fácil, ó, do Espírito Santo. Então, vejam aqui que não muda nada em cada integrador, ó. Só muda logo aqui do estado. Então, aqui no estado do Paraná é dessa forma que aparece, aqui no estado do Rio Grande do Norte aparece assim, mas vejam que aqui as opções, o formato layout aqui do site, ele é idêntico em todos esses estados. É por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Quero dizer para vocês que você aprende a fazer uma legalização aqui no estado de Rondônia, você vai conseguir fazer facilmente em qualquer um desses outros estados aqui, porque todos eles utilizam o mesmo integrador. A mesma coisa aqui no Rede Simples. Então, eu estou aqui com Rede Simples. O estado do Acre utiliza o Rede Simples, o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado do Amapá, Mato Grosso do Sul. Vejam só, o layout idêntico também, ó. Estou abrindo aqui, vocês estão vendo que o layout é idêntico, porque todos eles utilizam também o mesmo integrador. Então a gente parou aqui no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e Ceará. Todos eles utilizam Rede Simples, vocês vão ver também que é idêntico, só vai mudar a logo aqui do estado, muda a cor, mas as funcionalidades são as mesmas. E apesar de ser diferente, então como eu falei para vocês, esses estados utilizam Rede Simples, esses aqui utilizam o Empresa Fácil. Porém, o processo ele vai ser bem parecido, tá? Quando você começa a criar o processo, as informações que vão pedir dentro do processo, ainda assim, mesmo que seja um integrador diferente, eles são bem parecidos. E aqui, por último, então, a gente tem o Regim. Aqui do estado da Bahia tá com erro, né? Que eles estão em manutenção. Mas temos aqui, ó, o estado do Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Santa Catarina. Vejam que também são idênticos entre eles. E por último, ficou aqui o VRE, que esse aqui do estado de São Paulo. Esse sim, ele tem um integrador próprio, ele é diferenciado. Então também abri aqui para vocês verem, ó. E quando eu falo que ele é intuitivo, vejam só, a gente tem tudo aqui bem detalhado, ó, o processo passo a passo mesmo, a criação da viabilidade, depois o coletor nacional, o registro do contrato social, a inscrição municipal e o licenciamento nos demais órgãos. Então tá passo a passo bem detalhado. Se eu pego aqui do Rede Simples, por exemplo, venho aqui em portal de serviços, ó, aqui também temos o passo a passo, ó. Consulta de viabilidade, o DBE, o integrador, que é o registro digital, documentação dos registros dos demais órgãos e licenciamento. A mesma forma que aparece aqui no estado de São Paulo, só que em locais diferentes por utilizarem integradores diferentes, tá certo? E a gente tem na escola contábil um passo a passo, um módulo de cada integrador. Então a gente tem um módulo lá que a gente explica o passo a passo para abertura, alteração e baixa de empresas dentro do integrador Rede Simples. A gente tem um passo a passo utilizando o integrador Regim e também o Empresa Fácil e também o VRE. A gente tem 4 cursos falando sobre os 4 integradores de todos os estados brasileiros. Então, se você ainda não assinou a Escola Contábil, se você não é aluno do Contabilidade Facilitada, faça sua inscrição agora mesmo, porque não tem como. Lá dentro a gente tem tudo bem mastigado mesmo para você que pretende iniciar a sua carreira em legalização de empresas e aprender aí, destrinchar todos esses integradores, tá certo? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like aí. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.